Salve, salve, sejam bem-vindos ao Resumão Antagonista. Ainda na noite da sexta-feira passada, radicais de esquerda atacaram o público do filme Jardim das Aflições sobre o pensamento e a vida do filósofo Olavo de Carvalho, para impedir sua exibição na Universidade Federal de Pernambuco. A esquerda se acostumou ao domínio completo da produção cultural no Brasil e seus jovens representantes não aceitam nem mesmo uma única obra, que nem sequer trata diretamente de política, sobre um autor que não pensa como eles, e que, na verdade, eles nem sabem o que pensa. É o autoritarismo dos mimadinhos. Um deles, pelo menos, em cena que viralizou nas redes sociais, foi dar um pontapé e acabou se dando mal. No sábado, Gilmar Mendes foi alvo no Pacaembu de um protesto pelo menos mais pacífico de torcedores que compareceram ao clássico em que o São Paulo venceu o Santos, time do ministro do STF, por 2-1. Mas Gilmar não se abalou. Dias depois, suspendeu a transferência do ex-governador lá do meu Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, para um presídio federal. A transferência havia sido determinada pelo juiz da Lava Jato no Rio, Marcelo Bretas, em razão de uma alegada ameaça de Cabral ao citar a família de Bretas em audiência. Que não se lava dinheiro comprando joias. Vossa Excelência tem um relativo conhecimento sobre o assunto, que sua família mexe com bijuterias. Se eu não me engano, é uma empresa de bijuterias do Estado. Então, Vossa Excelência conhece essa... Eu discordo da sua... As suas informações que me chegaram. Bom, eu acho melhor fazer pergunta, porque eu não quero o seu conte histórico da minha família. Não, nem estou interessado em saber o que perfeito. Mas Vossa Excelência já conseguiu. Vossa Excelência... O senhor comprou essa joia? Vossa Excelência... Eu não recebi com bons olhos o interesse manifestado do acusado de informar que a minha família trabalha com bijuteria, por exemplo. Né? Isso é o tipo da coisa que pode subliminarmente ser entendido como algum tipo de ameaça. Ameaça? Eu estou preso. Veja bem, eu estou preso. O senhor está preso. Eu estou preso, Muito Excelência. bem. A informação citada por Cabral havia sido tornada pública pela própria família de Bretas e publicada no jornal Estadão, de modo que, não havendo uma ameaça explícita, a questão era se a citação de uma informação pública sobre o ramo de negócios da família do juiz constituía ou não uma ameaça velada. Mas Gilmar decidiu, aspas, o fato de o preso demonstrar conhecimento de uma informação espontaneamente levada a público pela família do magistrado não representa ameaça, ainda que velada. Fecha aspas. O ministro falou em alegação desastrada, em diálogo talvez um pouco ríspido, mas nada que justificasse a transferência no interesse da segurança pública. Mas falando em alegação desastrada e segurança do Rio de Janeiro, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, protagonizou a maior polêmica da semana, ao declarar que o comando da PM no Rio decorre de acerto com o deputado estadual e o crime organizado, e que comandantes de batalhão são sócios do crime organizado no Rio. Resultado, o governador Luiz Fernando Pezão, do mesmo PMDB de Michel Temer, questionou judicialmente Torquato, que também foi criticado por Rodrigo Maia, pelo ministro do Esporte Leonardo Pisciani, pelo secretário de Segurança do Rio Roberto Sá e, obviamente, por deputados estaduais, que, em geral, cobraram provas e alegaram que ele deveria ter determinado inquérito em vez de fazer acusações genéricas. Torquato disse que, aspas, existe um serviço de inteligência sobre tudo que eu falo, fecha aspas, mas depois tentou obedecer a ordem de Michel Temer de ficar quietinho e alegou a Pezão que foi uma posição pessoal, não de governo. Já falei o que tinha que falar. Já o operador Lúcio Funaro, pelo menos, deu nome aos bois ao relatar ao juiz Valisney de Oliveira, por exemplo, quem sabia do esquema de corrupção no FI-FGTS da Caixa. Gedel, com certeza. O Lúcio, irmão dele, também, com certeza. O Henrique Eduardo Alves. Michel Temer. Moreira Franco. Washington Reis. E não é que Funaro chorou no depoimento, ao mesmo tempo em que tentou minimizar seus crimes, claro. Então, queria falar para o senhor que... Posso falar para o senhor que eu estou arrependido
Não acho que eu fiz que as operações sejam operações, como foram as operações da Petrobras, operações financeiras, mas que não são permitidas. E eu tinha que saber isso. O que não é permitido é proibido. O que não é proibido pode te mandar para cadeia. Então você tem que chegar à conclusão que você não pode fazer nada errado. E eu não tinha essa concepção dentro da minha cabeça. Falando na moral da Orcrim, PT e PMDB, a despeito das acusações petistas de golpe no caso do impeachment de Dilma Rousseff, já negociam alianças em 8 estados para 2018. 2 fatores os unem: o dinheiro do fundo eleitoral e o pacote do Congresso contra a Lava Jato, que inclui proibição de delação de réus presos, restrição de conduções coercitivas, limites para investigações sobre escritórios de advocacia e a lei de suposto abuso de autoridade. Essas são as prioridades dos parlamentares que atrasam, de outro lado, 2 PECs, propostas de emenda constitucional de interesse da maioria da sociedade, a do fim do foro privilegiado e a da redução da maioridade penal. Nessa semana, pelo menos, o Senado não estatizou os serviços de transporte como Uber. Por 46 votos a 10, os senadores alteraram 3 pontos do texto que chegou da Câmara e que tinham sido elaborados a pedido de sindicatos e cooperativas de táxis. As emendas eliminam, por exemplo, a exigência do uso de placa vermelha e de que o motorista de aplicativo seja proprietário do veículo. O projeto retorna agora para a Câmara, que poderá rejeitar as emendas e enviar o texto para sanção presidencial. O senador Roberto Requião, que acusou o Uber de escravizar motoristas e tirou uma enquete do ar porque o resultado foi o oposto do que ele pretendia, não curtiu isso. Aliás, o conceito de trabalho escravo anda tão banalizado no Brasil que a personagem da semana, a tucana Luz Linda Valois, tentou furar o teto de R$ 33.700 do funcionalismo público, reivindicando o acúmulo do salário de ministra dos Direitos Humanos com a aposentadoria de R$ 30.400 que ela já recebe como ex-desembargadora, e alegou que trabalhar sem receber contrapartida se assemelha a trabalho escravo. Quer dizer, usou a conexão entre sua condição de negra e a escravidão para barganhar um aumento fora da lei que vale para todos, independentemente de cor. A repercussão foi tão negativa que ela acabou desistindo do pleito. O Brasil é que não desiste de exibir diariamente episódios tragicômicos. Eu sou Felipe Moura Brasil e esse é o Resumão Antagonista com o melhor da semana para vocês, leitores. Um grande abraço e até a próxima.